Olá pessoal, boa noite. Vamos dar início hoje à nossa 8ª live, completando 2 meses de lives a toda segunda-feira às 8h30. Hoje o tema é mobilidade e estabilidade no método Pilates. Então, durante a minha prática com o método e principalmente com a prática com professores, eu percebo que as pessoas têm uma dificuldade de por onde começar essa estabilidade, como que eu vou trabalhar, como que eu vou evoluir essa estabilidade, priorizando a segurança e a eficiência, que é o nosso lema. Durante essa live de hoje, nós vamos passar pelos conteúdos do sistema de controle da estabilização lombopélvica, quais os músculos que são responsáveis por essa estabilização, a estabilidade e a mobilidade, o conceito de estabilidade e mobilidade, os níveis de controle segmentar de forma progressiva, então por onde eu começo a trabalhar a estabilidade e como eu posso evoluir com segurança e eficiência, como trabalhar a estabilidade lombopélvica no método Pilates de forma progressiva e como trabalhar também a mobilidade passiva e ativa no método Pilates. Então, o nosso sistema de estabilização lombopélvica, ele é composto por 3 partes. Eu tenho o sistema passivo, que é composto pelas estruturas ósseas e articulares, o sistema ativo, que é composto pelos músculos e pelas miofáscias, né, as fáscias que envolvem os músculos, e o sistema de controle, que é o nosso sistema cerebral, que vai receber as informações do nosso corpo e transmitir movimento e executar movimento. Então, isso tudo vai acontecendo ao mesmo tempo. E esses 3 sistemas, eles interagem entre si durante o movimento e para promover a estabilidade lombopélvica. Então, há uma interação entre o sistema passivo, o sistema ativo e o sistema de controle. De que forma que isso acontece? O sistema passivo, ele precisa da integridade das estruturas osteoarticulares. Então, a articulação, ela vai passar a informação sensorial para o sistema modulador. Então, os ligamentos, os discos, eles têm essa função de passar essa parte proprioceptiva sensorial lá para o cérebro. E ele é composto, o sistema passivo da região lombopélvica, ele é composto por 5 vértebras lombares, 5 sacrais e 3 ou 4 coxígeas. E essas vértebras com seus respectivos, as vértebras lombares, com seus respectivos discos intervertebrais. Elas articulam entre si através das articulações facetárias, que é a articulação de uma vértebra com a outra, através das facetas articulares, e elas articulam com a pelve através das articulações sacroiliacas. O sistema ativo, né, ele vai equilibrar ou alterar a rigidez para se adaptar às exigências de forças internas ou externas. Então, o que é isso? O sistema muscular, o sistema ativo e o sistema miofacial, ele vai manter a contração necessária para que eu execute aquela determinada atividade. E diferentes músculos vão ser responsáveis por controlar essa estabilidade lombopélvica. Eu tenho um sistema de controle segmentar, que a gente chama de sistema local. O que significa isso? O sistema que controla o movimento de uma vértebra em relação à outra, que vai controlar o movimento das facetas articulares. Ele está lá na vértebra. E o sistema global, que ele vai controlar, né? Ele é mais motor.
e ele controla a orientação do tronco. Então, eu vou ter que movimentar o meu centro de gravidade para ativar essa musculatura global. Então, o sistema local, o estabilizador que está lá, ele está intrínseco, ele está lá profundo na coluna vertebral. Nós estamos falando especificamente da região lombopélvica. E esses músculos intrínsecos, eles vão inserir diretamente nas vértebras lombares e por esse motivo eles controlam o movimento de cada segmento. E eles têm uma função altamente proprioceptiva. O que significa isso? Ele vai passar informação sensorial lá para o seu cérebro. E o sistema global, que ele é um sistema mobilizador. Então, são músculos mais superficiais, eles vão atravessar múltiplos segmentos, diferente do sistema local, que eles vão abraçando os segmentos de 2 ou 3 processos transversos, e eles geram torque e atuam como cabos de sustentação para o controle e para a orientação do tronco, para a orientação postural. Com a contração de algum músculo isolado ou uma coativação, vai enrijecer a coluna. Então, ele vai deixar esse tronco firme para que você possa deslocar o seu centro de gravidade. E nós temos também o sistema modulador, ou sistema de controle, que ele está recebendo informação sensorial dos ligamentos, das articulações e também do sistema ativo, dessa musculatura especificamente profunda, que é altamente proprioceptiva. Então, o sistema nervoso central, ele vai interpretar as perturbações do tronco e vai responder a esses desafios que, comparado com o modelo interno de dinâmica corporal, ou seja, com as experiências que eu tenho na minha vida, com as minhas escolhas de movimento, de prática de movimento durante a minha vida, ele vai gerar impulsos eferentes, ou seja, sensoriais, gerando uma reação coordenada dos músculos do tronco na hora certa e na intensidade certa. Então, é isso que nós vamos treinar. Nós vamos treinar o nosso sistema ativo a contrair na hora certa e na intensidade certa. E esses músculos intrínsecos, que estão profundos na região lombopélvica, eles trabalham com um mecanismo de controle antecipatório, que a gente chama de feed-forward. Então, o que isso significa? Antes de eu realizar o movimento, o meu corpo, o meu cérebro já vai receber essa informação que ele tem que contrair. Então, milésimos de segundos antes de eu fazer um agachamento, essa musculatura já deve estar acionada, sem eu pensar, involuntariamente. E também via feedback. O que significa isso? Quando eu começo a fazer, por exemplo, um movimento de agachamento, se esses músculos não ativaram corretamente, eu vou receber essa informação sensorial e o meu sistema nervoso vai tentar corrigir a contração desses músculos. Parece fácil, né, gente? Mas não é. E é isso que nós precisamos trabalhar com os nossos alunos quando o objetivo é melhorar a estabilidade lombopélvica. Ou seja, é o princípio de centralização, é o princípio essencial, é o nosso powerhouse do Pilates. Então, a estabilização lombopélvica, né, ela se dá pela contração dos músculos profundos, né, intrínsecos, locais, que são o diafragma. Então, eu preciso ter um padrão respiratório, que tem uma boa utilização do músculo diafragma. Na parte anterior, eu vou ter o transverso do abdômen e o oblíquo interno. Na parte posterior, eu tenho os multifídios e a fáscia tóraco-lombar. E embaixo
né? Ao contrário do diafragma, né? Se opondo ao diafragma, eu tenho o assoalho pélvico. Então, enquanto eu faço a estabilidade lombopélvica, eu preciso de uma conversa dinâmica entre o diafragma torácico e o diafragma pélvico, ou seja, o assoalho pélvico. Então, são esses músculos que são os músculos locais da região lombopélvica. E aí eu tenho os músculos globais, que eu posso citar aqui anteriormente. Oblíquo externo, reto do abdômen, que vão trabalhar com o movimento, né? O reto do abdômen fazendo a flexão da coluna, o oblíquo externo fazendo a rotação, a inclinação lateral e girando a pelve em retroversão, fazendo essa báscula posterior da pelve. Posteriormente, eu tenho os paravertebrais, que são os 3 músculos eretores da coluna, que vão fazer a extensão de todos os segmentos. E abaixo eu tenho o assoalho pélvico, interagindo com todos esses músculos globais. Então, quando a gente vai ver o conceito de estabilidade, a gente pensa, sempre que a gente pensa em estabilidade, a gente pensa em algo parado, estável está parado, e não é. O que é estabilidade articular funcional? É a condição que permite um desempenho normal de uma articulação durante uma atividade funcional. Então, durante o movimento, eu também tenho que ter estabilidade. E ela é promovida pelos fatores que contribuem para a estabilidade mecânica, aquelas estruturas passivas, somadas à resultante de força que age em uma articulação dos músculos. E a mobilidade articular é a capacidade que as articulações do corpo têm de se movimentar dentro da sua amplitude fisiológica e de seus planos de movimento, né? Então, quando a gente vê o conceito de estabilidade articular e de mobilidade articular, a gente vê que esses 2 conceitos, eles interagem entre si. Então, é controlar o tamanho do movimento que eu preciso ter naquela determinada articulação. Então, é importante eu conhecer a função, qual é a amplitude de movimento da coluna lombar. E eu preciso saber reconhecer quando está faltando mobilidade, quando eu preciso ganhar mobilidade na coluna lombar, especificamente, e também estabilidade. A estabilidade da região lombopélvica nós trabalhamos de forma progressiva. Então, como que eu vou fazer, como que eu vou evoluir esse nível de controle da estabilidade lombopélvica? Primeiro, eu vou fazer o controle segmentar local. Então, eu vou focar na ativação dos músculos intrínsecos da região lombopélvica. Já já nós vamos falar como que nós vamos fazer isso na prática. Depois, no segundo passo, quando esse primeiro passo já foi aprendido, eu vou trabalhar o controle segmentar em cadeia fechada. Então, eu vou trabalhar esse controle segmentar com os pés apoiados no chão, né, que é uma cadeia cinemática fechada, com foco na ativação e no condicionamento desses músculos locais, para proporcionar um sistema de sustentação de sustentação antigravitacional. Então, primeiro, eu vou trabalhar com o meu aluno em decúbito dorsal, decúbito lateral, em 4 apoios, para depois eu colocar esse aluno em pé e depois fazer os movimentos que nós vamos ver agora, que é trabalhar o controle segmentar em cadeia aberta. Então, agora eu tenho foco na integração do sistema local e de sustentação antigravitacional, que é o sistema global. Então, eu vou evoluindo aos poucos, né? Eu só posso ir para a segunda fase
quando a primeira fase está bem aprendida. Eu só vou para a terceira fase, para o terceiro nível, quando eu consigo integrar o primeiro e o segundo nível. Então, como que eu vou trabalhar essa estabilidade lombopélvica no Pilates? O primeiro exercício que eu estou trabalhando essa estabilidade lombopélvica com uma menor intensidade é quando eu coloco a pelve do meu aluno em alinhamento neutro. Então, eu já ativei multifídio lombar, só de fazer de manter a lordose lombar em decúbito dorsal. Vou ensinar a contração do assoalho pélvico, aquela contração leve, sutil, para que ele possa interagir com o músculo diafragma durante a respiração. E vou trabalhar essa respiração. Então, só de colocar o meu aluno para fazer a respiração de forma consciente, pensando no que está fazendo e mantendo a pelve em alinhamento neutro, ou seja, espinha ilíaca e sínfise púbica no mesmo plano transverso, mantendo a lordose lombar, já é o primeiro passo para trabalhar a estabilidade lombopélvica. Depois eu posso evoluir para desafiar esse posicionamento. Primeiramente em cadeia fechada, ou seja, com os pés apoiados no chão. Então eu vou deixar a perna cair para o lado, ou seja, fazer a abdução e rotação externa e não deixar a pelve rodar. Então, nessa hora, eu preciso da estabilidade, eu já estou exigindo um pouquinho dos músculos globais, porque aqui, quem que vai impedir que a minha pelve roda? Quem roda a pelve, que são os oblíquos. Então, eu preciso de um trabalho contralateral do oblíquo para segurar a minha pelve anteriormente e dos multífidos contralateral posteriormente para não deixar a coluna rodar. Uma outra forma de trabalhar, um outro exercício, é fazer a dissociação aqui da cintura escapular. Então, eu fiz a dissociação da cintura pélvica e agora eu estou fazendo a dissociação da cintura escapular. O que acontece? Quando eu faço esse movimento de flexão dos ombros, eu tenho uma tendência, né, a estender a coluna, principalmente se eu tenho uma rigidez aumentada aqui de latíssimo do dorso e pouco controle abdominal. Então, quando o braço vai para trás, o aluno tende a estender a coluna. Então, só dele impedir que essa extensão aconteça, ele já está trabalhando a região lombopélvica. Agora, um segundo passo para trabalhar essa região. Agora eu vou trabalhar, eu vou começar a tirar um pé do chão. Eu não vou falar que é uma cadeia semiaberta, porque cadeia semiaberta não existe, né? Ou eu estou numa cadeia fechada, ou estou numa cadeia aberta. Não existe esse conceito na biomecânica de cadeia semiaberta, pseudoaberta. Então, agora eu vou tirar um pé do chão, sem deixar a região lombopélvica movimentar. Eu não vou deixá-la nem ir para trás, fazendo uma retroversão, nem ir para frente, fazendo uma antiversão, e nem rodar ou inclinar lateralmente, que é um movimento comum que nós observamos nos nossos alunos nesse movimento. Então, agora eu estou exigindo mais da capacidade desses músculos de isolarem a sua ação na estabilização, impedindo rotação, impedindo inclinação lateral e também impedindo que aconteça retro ou antiversão. Então, olha como eu aumentei o grau de dificuldade no movimento. Uma outra possibilidade é eu aumentar a amplitude do desafio ainda em cadeia fechada. Então, eu posso estender o meu quadril, estender até onde o aluno consegue controlar a estabilidade da pelve. Então, eu vou ter que controlar a amplitude desse movimento. Ele só vai deslizar a perna para frente, estendendo o quadril e joelho,
até a amplitude que ele consiga manter o seu controle lombopélvico. E, por fim, eu posso trabalhar esse movimento em cadeia aberta. Então, eu vou ficar com os 2 pés fora do chão, abrindo a cadeia de membros inferiores, e eu vou desafiar o posicionamento da pelve, estendendo o quadril. Então, aqui, só para sustentar as pernas, eu já estou exigindo muito da região lombopélvica. E quando eu faço essa extensão do quadril unilateral, eu estou exigindo que o abdômen do meu aluno seja mais forte que o ilho-psoas dele, que vai estar tracionando essa vértebra para frente e querendo fazer uma extensão de coluna. Então, eu tenho que ter essa certeza quando eu trabalho com movimentos em cadeia cinética aberta de membros inferiores, que o meu abdômen está ganhando de força do ilho-psoas, porque senão vai acontecer aquela tração, né, anterior do ilho-psoas e ele vai causar um cisalhamento anterior da vértebra, que é o que a gente não quer. Uma outra forma de evoluir é trabalhar em decúbito lateral. Então, aqui eu estou fazendo uma rotação externa com abdução, da mesma forma que eu já tinha feito em decúbito dorsal, porém com outra ênfase muscular, que aqui eu estou com uma ênfase maior em rotadores externos e abdutores do quadril. E eu tenho que manter a pelve em alinhamento neutro. Então, eu tenho que fazer esse túnelzinho aqui embaixo para eu manter a estabilidade lombopélvica. Se o aluno encostar toda essa parte embaixo, ele vai estar fazendo uma inclinação lateral da coluna. Então, eu tenho que manter. E eu brinco com os meus alunos que quanto maior o quadril, maior a dificuldade de estabilizar em decúbito lateral. Depois eu posso evoluir para uma prancha lateral, ainda só fazendo a contração aqui dos oblíquos e quadrado lombar, que ele já tem que estar bem presente nesse primeiro exercício, estabilizando a pelve lateralmente. É a grande diferença de trabalhar em decúbito dorsal e em decúbito lateral, pensando em região lombopélvica. Então, eu posso começar a prancha com essa intensidade, que eu estou com o quadril apoiado, ou aumentar a intensidade, tirando o quadril, ou estendendo as pernas, né? Eu posso ir evoluindo com o meu aluno. Lembrando que se eu tiver com as pernas estendidas, é muito provável que eu já esteja com a musculatura global também ativa. Uma forma também de evoluir é fazer a elevação pélvica, ou seja, eu vou fazer a extensão do quadril e voltar fazendo a flexão do quadril. Eu não vou articular a coluna, porque aqui a gente não está falando de mobilidade, a gente está falando de estabilidade. Então, eu vou elevar a pelve e voltar aqui com o bumbum direto no chão. Muitas vezes eu vejo professores dando a ponte num primeiro momento. A ponte, num primeiro momento, principalmente para quem tem dor lombar, não é indicado, porque ela exige uma co-contração do tronco. Então, uma pessoa que precisa fazer de forma gradativa essa estabilidade, estará dando um passo, né, na frente, um passo muito grande à frente. Então, colocando o carro aí à frente dos bois, né, como a gente diz aqui no interior. Então, a ponte, eu preciso de uma evolução para chegar até a elevação pélvica, que é a ponte sem articulação de coluna. Um próximo exercício também que exige essa co-contração de tronco é o quadrado, que na posição de 4 apoios, eu vou tirar um pouquinho só os joelhos do chão, é como se fosse uma introdução a uma prancha frontal. Então, eu vou tirar só um pouquinho os joelhos, mantendo a lordose lombar, né?
e uma boa descarga de peso aí nos membros superiores. E para desafiar aquele controle rotacional que nós falamos lá atrás, dos oblíquos e multífidos trabalhando de forma contralateral, oblíquos anteriormente e multífidos posteriormente, eu posso fazer a preparação para o nadando 1, que eu vou fazer o movimento contralateral de perna e braço, e eu tenho que manter a estabilidade da pelve, a estabilidade lombopélvica durante esse movimento. Muitas vezes eu não dou esse exercício de forma dinâmica, então vai e volta, vai e volta. Eu dou esse exercício quando eu estou introduzindo, sem a necessidade de subir, de estender completamente o quadril e subir a perna e o braço, pode até deixar menor, diminuir a amplitude de movimento, e a pessoa faz tipo uma prancha, ela vai na posição e fica por uns 10, 15 segundos para ela ter tempo de se organizar, de receber um feedback daquela articulação e conseguir se reorganizar com aquele movimento. E depois eu posso evoluir para as posições em pé, né? Então, eu estava só em decúbito dorsal, depois fui para o decúbito lateral, posição de 4 apoios, e agora eu vou exigir dessa estabilidade lombopélvica nos movimentos em pé. Então, aqui eu coloquei como exemplo o leg press, né, na cadeira, onde eu sempre falo para os meus alunos que o que está trabalhando não é essa perna, não é a perna que está no pedal, e sim toda a estabilidade que você está mantendo durante a mobilidade de quadril. Então, é uma dissociação de quadril. Então, às vezes o aluno fala assim, coloca mais carga, está muito leve. Eu falo, não é esse o objetivo agora. O objetivo não é fortalecer membro inferior, e sim trabalhar a estabilidade do que está parado, desde a sua descarga de peso em membros, nos pés, no membro inferior, até o controle da sua pelve, enquanto o quadril flexiona e estende, e da sua coluna como um todo, até a coluna cervical. Uma outra forma de desafiar essa estabilidade é fazer os movimentos com as alças, né, no Cadillac. Né? Se eu for para o reformer, eu vou colocar um desafio a mais, que é o movimento do carrinho, que vai exigir um pouquinho mais da contração de tronco. Poderia ser em pé, que eu teria uma descarga maior em membros inferiores, ou sentado, que essa descarga de peso, que é essa transferência de peso que eu vou ter do movimento de membro superior, ela vai parar no seu isquio. Né, no isquio do seu aluno, porque ele está sentado. Então, se eu tenho um aluno que tem dor lombar, por exemplo, é importante que ele esteja em pé para que essa carga dissipe até os pés e não pare na região lombopélvica. Depois eu posso evoluir para um agachamento, até o agachamento aqui na imagem está com um disco de rotação, que é uma dificuldade a mais durante o movimento, e ainda mais quando eu faço subindo de frente, na cadeira, por exemplo, né, que eu tenho que estabilizar a pelve nesse movimento, é muito difícil. Normalmente os alunos fazem uma inclinação lateral da pelve para fazer a subida no pedal, na cadeira, né? Então, é importante que eu tenha passado por todas essas etapas, por todos esses níveis, até chegar a fazer um subindo de frente na cadeira. A mobilidade da região lombopélvica. Eu posso trabalhar a mobilidade de duas formas. De forma passiva, ou seja, a gravidade vai me ajudar a fazer o movimento, ou de forma ativa, né? Então, eu vou precisar da contração dos músculos para realizar aquele movimento, dos músculos extensores da coluna. Então, a mobilidade da coluna lombar em flexão, quando eu faço a flexão à frente, ou, por exemplo, esse ritmo lombopélvico,
que consiste no ato de alcançar o chão com as mãos, a coluna lombar ela tem que retificar. Então eu tenho que olhar, se eu passar a mão nos segmentos, lá nos processos espinhosos, eu vou ver que eu consigo sentir todos os processos espinhosos. Não tem nenhum lá embaixo. Então todos os segmentos da região lombar realizaram uma flexão até a coluna lombar ficar reta. Depois, eu tenho o movimento de extensão, que é um movimento que tem uma amplitude variável nas pessoas, mas ele tem que ser homogêneo. Então, se eu palpar os segmentos lombares durante o movimento de extensão, eu tenho que sentir o oposto da flexão, ele tem que fugir do meu dedo. Então, na hora que eu vou passar a mão, que a pessoa fez uma extensão completa aqui da coluna, eu não posso sentir nenhum processo espinhoso, ele tem que afundar durante o movimento de extensão. E o de inclinação lateral, essa inclinação, todos esses movimentos, tanto a flexão quanto a extensão e a inclinação lateral, ele tem que ser homogêneo, né? Então tem que ser distribuído em todos os segmentos lombares. E eu vou dividir de amplitude 25 graus de inclinação lateral da coluna lombar, que essa inclinação é limitada pelos processos transversos da coluna lombar. Eu chego a um ponto que não dá para ir mais, porque os processos transversos vão impedir. Da mesma forma que na extensão, os processos espinhosos impedem que eu faça uma amplitude maior, né? Ela limita, os processos espinhosos limitam o movimento de extensão e os processos transversos limitam o de inclinação lateral. E esses 25 graus eles vão ser divididos entre a coluna lombar e a coluna torácica. Crica, por que você não colocou a rotação? A coluna lombar ela não faz esse movimento com uma grande amplitude. No que a coluna lombar é boa? Ela é boa para fazer flexão, para fazer extensão e para fazer inclinação lateral. Quando eu vou para os movimentos de rotação, eu já estou indo para a coluna torácica, tá? Então, a mobilidade passiva, como é que eu vou trabalhar a mobilidade passiva com a ajuda da gravidade para melhorar a amplitude de movimento do meu aluno em flexão, em extensão e inclinação lateral, que são nesses movimentos que a região lombopélvica são boas. É boa, esses movimentos que ela faz de forma natural. Então, eu posso fazer a flexão da coluna em cima da bola, trabalhar a respiração. Então, aqui eu estou a favor da gravidade, ainda com o suporte da bola, e aí eu vou trabalhando a mobilidade desses segmentos da coluna com segurança e eficiência em flexão. Para trabalhar a extensão, eu posso trabalhar na meia-lua. A meia-lua é excelente para trabalhar essa mobilidade de coluna em extensão. Muitas vezes eu falo para os alunos também ficarem lá embaixo e ficar fazendo a respiração, até coloco a mão atrás da cabeça, que ajuda no alongamento de peitoral maior e menor. Então é importante também, muitas vezes, colocar os braços aqui para ir melhorando essa mobilidade das costelas e do tronco. E eu não dou o movimento completo, sentando completamente. Daqui, a pessoa só faz aquele movimento ela chega até o neutro e já volta para extensão, para trabalhar a mobilidade mesmo da coluna em extensão. Eu posso usar outros acessórios, como a bola, nessa posição com a bola nas costas, e posso usar também o rolo, só que aí eu estou incluindo uma instabilidade, né? Que esses acessórios eles têm como característica a instabilidade, então eu vou colocar um fator a mais de dificuldade nesse movimento. O gato é uma forma excelente de trabalhar a mobilidade da coluna em flexão e extensão.
Dificilmente as pessoas sentem incômodo para fazer o gato na coluna. Às vezes o incômodo maior é na cintura escapular, né, na descarga de peso, às vezes em punho, mas na coluna normalmente as pessoas conseguem fazer. É um excelente exercício e mesmo que a pessoa tenha uma dor lombar, normalmente ela não tem dor para fazer o gato, normalmente. Tem pacientes, né, que aí já é paciente, não é aluno, que relata incômodo. Então eu preciso ganhar essa mobilidade da coluna em um outro movimento. E aqui a gente está trabalhando também a mobilidade passiva da coluna lombar em inclinação lateral. Então, primeiro eu vou ganhando essa mobilidade de forma ativa, né? Eu tenho que ver aquela mobilidade que a gente falou no slide passado, de flexão, de extensão e de inclinação lateral, para depois eu colocar o fator dificuldade, força, né? Então, aí eu já vou começar a fazer uma mobilidade ativa. Então, aqui, o exercício que eu coloquei aqui é um rolamento parcial para trás. Então, eu já vou ter que ver nesse rolamento que tem uma flexão ativa, né, da região lombopélvica, eu vou precisar da interação dessa região com o quadril. De que forma? Ativando os glúteos para que a pelve possa rolar no fêmur e para que eu possa realizar esse movimento de flexão ativo. O roll-up também é um grande exemplo de flexão ativa da região lombopélvica. O mergulho do cisne o swan dive é um exemplo de mobilidade ativa em extensão. Quando eu comecei a dar aula de Pilates, eu tinha muito medo de dar a extensão completa da coluna. Hoje não tem mais, né? Me libertei disso e eu ainda tenho no estúdio as possibilidades de fazer essa extensão de coluna de forma assistida. De que maneira? Por exemplo, em decúbito ventral na cadeira, o pedal ajudando a fazer o movimento para subir, né? E nos outros equipamentos eu tenho vários exemplos aí de extensão de coluna de forma assistida. Da mesma maneira que eu tenho também de flexão de forma assistida, como o roll down no Cadillac. Né? Eu procurei focar mais no Mat Pilates, mas a gente tem grandes exemplos, tanto de mobilidade em flexão ativa assistida, quanto também de mobilidade ativa de extensão nos equipamentos. De inclinação lateral, eu posso começar com o side bend, que aqui a inclinação lateral tem que acontecer da coluna, mantendo a pelve, né, bem posicionada anteriormente. Eu tenho que flexionar a coluna na hora que eu faço o movimento. Eu posso evoluir esse movimento tirando o apoio dos joelhos, mas eu tenho que ver a inclinação lateral acontecendo, não é uma prancha lateral, o nome do exercício é inclinação, então eu tenho que ver essa inclinação lateral da coluna acontecendo. Esse exercício também, que é uma variação da série lateral de pernas, onde eu faço a abdução de um quadril, a adução do outro e realizo ao mesmo tempo a inclinação lateral. Também é um exemplo de mobilidade ativa em inclinação lateral. E eu tenho que evoluir essa mobilidade, né, ativa aos poucos, com os graus determinados de dificuldade. Aqui também na inclinação lateral eu tenho vários exemplos nos equipamentos que vão me dar assistência para fazer o movimento ou que eu consigo controlar a amplitude de movimento para exigir gradativamente do meu aluno. Finalizamos aqui então a nossa 8ª live com esse tema delicioso que eu adoro, falar de estabilidade, de mobilidade passiva e mobilidade ativa.
quando a gente introduz esse tema na formação, eu vejo que é um tema que as pessoas ficam com muitas dúvidas. Então, o objetivo dessa live foi esclarecer as dúvidas e que vocês possam evoluir de forma segura e eficiente com seus alunos. Quem gostou do nosso vídeo, né? Então, siga o nosso canal, curta o vídeo, não esquece de apertar o joinha, porque é assim que a gente vai ficando com uma visibilidade maior, né, no YouTube. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar no chat ou entrar em contato comigo através do Instagram, Facebook, que eu vou responder a todas as dúvidas, tá? Um grande abraço a todos e muito obrigada pela presença de vocês.